A mente humana é uma das forças mais extraordinárias do universo. Ela pode imaginar mundos que ainda não existem, solucionar problemas impossíveis e criar realidades inteiras a partir do nada. Mas esse poder tem um preço, porque o que ninguém te ensina é que, sem consciência, a mente se torna uma entidade autônoma, um inimigo silencioso que mora dentro de você. Você não percebe, mas a maior parte do que pensa não foi escolhida por você. São ideias herdadas, medos absorvidos, memórias distorcidas. A mente, na sua tentativa de manter você seguro, começa a operar no modo automático. E nesse modo, ela não está preocupada com a sua verdade, apenas com a sua sobrevivência. Ela te prende ao passado, te limita no presente e projeta ansiedade no futuro. Quantas vezes você se questionou: por que estou me sentindo assim, mesmo sem motivo aparente? Quantas vezes a sua mente te convenceu de que você era pequeno demais para aquilo que sonha? A mente, quando desgovernada, não é apenas uma distração. Ela é um sabotador interno. Ela constrói muros onde poderia haver pontes. Ela te coloca para dormir quando sua alma quer acordar. E o mais perigoso, ela faz isso com sua permissão, porque você acredita que é ela. Mas você não é seus pensamentos. Você é quem os observa. Você é o silêncio por trás do ruído mental. A consciência que testemunha. Entender isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. É perceber que a mente precisa ser treinada, guiada, domada. Não com força, mas com presença. Porque enquanto você viver sem olhar para dentro, será prisioneiro de um carcereiro invisível que se esconde dentro da sua própria cabeça. E a pergunta que inicia a sua libertação não é: o que devo pensar? Mas: quem está pensando em mim quando eu não estou presente? A mente, apesar de parecer sua aliada, raramente está ao seu lado. Ela não busca a verdade, não busca a expansão, não quer que você evolua. O que ela quer é controle, porque controle significa previsibilidade. E previsibilidade para ela significa segurança. Mas o paradoxo é cruel. Aquilo que te mantém seguro é exatamente o que te mantém estagnado. A mente te convence de que mudar é arriscado, que sair de um relacionamento tóxico, mudar de carreira, falar o que sente, é perigoso. Ela cria argumentos lógicos para justificar o medo. E você, acreditando que é a própria mente, aceita, obedece, recua. Quantas verdades você já sufocou porque sua mente disse que era melhor evitar conflito? Quantas vezes sua alma gritou por algo e você fingiu não ouvir porque a mente sussurrou: isso não vai dar certo? O que muitos não percebem é que a mente não é mal intencionada. Ela age por programação. Ela repete padrões antigos, traumas não curados, vozes de outras pessoas que você adotou como suas. E no fim, você acaba vivendo uma vida que não é sua, mas da sua mente não treinada. Dominar a mente não significa eliminá-la. Significa observar quando ela mente. Significa perceber quando ela fala em nome do medo e não da intuição. Significa reconhecer que por trás de toda limitação que ela impõe, há uma porta que leva à liberdade. Mas essa porta não se abre com força, ela se abre com presença. Porque a presença é o que enfraquece o domínio do piloto automático. Cada vez que você respira conscientemente, a cada vez que escolhe responder ao invés de reagir, você enfraquece o velho programa. E nesse processo, você começa a entender. A mente é uma ferramenta, mas nunca deve ser o mestre. O maior truque da mente foi convencer você de que ela é você. Mas não é. A mente é apenas um fluxo, uma corrente de pensamentos que se movem, mudam, se contradizem. E se algo muda o tempo todo, como pode ser sua verdadeira identidade? Observe seus pensamentos por apenas alguns minutos e verá. Você pensa uma coisa e logo em seguida pensa outra completamente diferente. Você diz: eu sou ansioso, e depois: eu sou calmo, eu sou forte, eu sou fraco. Você é todas essas coisas, ou nenhuma delas? O problema não está em pensar. Pensar é uma capacidade maravilhosa.
O problema está em se identificar com o pensamento. É como se alguém colocasse uma máscara em você a cada nova emoção. E você, ao invés de tirar a máscara, dissesse: essa sou eu agora. A mente te oferece essas máscaras o tempo todo. Algumas são de raiva, outras de medo, algumas de controle, outras de desespero. E se você não estiver desperto, coloca todas sem perceber. Mas há uma consciência por trás disso. Um lugar silencioso dentro de você que não muda, não reage, não julga. Esse espaço é o que observa a mente, mas não se mistura a ela. Quando você acessa esse ponto de observação, começa a quebrar o ciclo da identificação. Você para de dizer eu sou assim e começa a perceber: minha mente está assim, mas eu não sou ela. E nesse momento, algo se transforma. Porque você percebe que pode assistir o pensamento sem obedecer, pode sentir o medo sem fugir, pode ouvir a crítica interna e escolher não acreditar. Esse é o nascimento de uma nova liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem as correntes do que você pensa. A mente cria prisões que não têm grades, nem muros, nem cadeados. Ela cria labirintos internos, onde você corre em círculos acreditando que está progredindo, mas sempre volta ao mesmo ponto. Quantas vezes você já pensou: dessa vez vai ser diferente? E não foi? Quantas promessas você já fez a si mesmo à noite e quebrou pela manhã? E isso não é fraqueza. É a mente sabotando você. Ela tem padrões automáticos, ciclos antigos que se repetem há anos, crenças que você nem lembra de onde vieram, mas que continuam operando nos bastidores, tomando decisões por você sem pedir permissão. Ela te faz duvidar quando você está prestes a tentar, te faz desistir quando está quase chegando, te faz acreditar que você não é capaz, que não é digno, que não é pronto. E o pior, ela se disfarça de voz racional, de cautela, de bom senso. Mas no fundo, é medo. Medo de mudar. Medo de crescer. Medo de perder o controle. Por isso, a única forma de escapar desse labirinto é parar de correr dentro dele. É parar de seguir os mesmos caminhos mentais, esperando finais diferentes. É aprender a observar o pensamento sem reagir a ele, como quem assiste um filme, mas sabe que é só um filme. Nesse silêncio atento, você começa a enxergar as armadilhas. Percebe os caminhos que sempre te levam para a dor. E pela primeira vez, você escolhe uma rota diferente. Não porque a mente deixou, mas porque você deixou de obedecer. Existe um ponto em que o pensamento deixa de ser ferramenta e se torna veneno. A mente, quando desgovernada, transforma-se em um narrador obsessivo que não silencia nem por um instante. Ela cria histórias o tempo todo, suposições, julgamentos, medos antecipados. E você, sem perceber, acredita em cada palavra. Pense nisso. Quantas vezes você sofreu por coisas que nunca aconteceram? Quantas noites mal dormidas, conversas que nunca existiram, cenários criados apenas na sua cabeça? Essa é a armadilha. A mente te convence de que está te protegendo, te preparando para o pior. Mas na prática, está te mantendo em estado de alerta constante, drenando sua energia vital, impedindo você de viver o agora. E o mais cruel é que ela faz isso em silêncio. Ela sussurra dúvidas enquanto você sorri. Ela planta insegurança no meio da sua conquista. Ela sabota relacionamentos, decisões e sonhos. E você acha que é culpa sua, mas não é. É o pensamento não filtrado, operando no piloto automático. Dominar a mente não é calar todos os pensamentos. Isso é impossível. É aprender a reconhecer o pensamento inútil, destrutivo e ilusório, e não se prender a ele. É saber que nem toda ideia merece sua atenção. Nem toda voz interna é verdadeira. Nem toda emoção é realidade. A mente mente. E o despertar começa quando você para de acreditar em tudo que ela diz. Existe uma diferença abissal entre mente e consciência. A mente pensa. A consciência observa, enquanto a mente cria um ruído incessante, julgando, comparando, projetando. A consciência apenas presencia, sem pressa, sem apego, sem narrativa.
O problema é que vivemos tanto tempo identificados com o barulho da mente que esquecemos como é habitar o silêncio. O silêncio não é ausência de som, é presença pura. É quando você escuta o mundo sem interpretá-lo. É quando você olha para si sem se julgar. É quando você existe sem precisar provar nada. Nesse silêncio, a mente começa a perder o controle. Ela grita, mas você não responde. Ela provoca, mas você não reage. Ela tenta te puxar de volta para o drama, para o medo, para o passado. Mas você, centrado no agora, apenas respira. É nesse espaço que a verdadeira clareza nasce. Não das palavras, mas do intervalo entre elas. Não do pensamento, mas do espaço onde ele surge. A mente quer te convencer de que você é ela. Mas você é quem ouve a mente. Você é o fundo silencioso onde cada pensamento aparece e desaparece. Você é o observador. E quando entende isso, a mente para de mandar. Ela passa a servir. E o silêncio que antes parecia assustador se transforma no lugar mais seguro que você já habitou. Dominar a mente não significa destruí-la, ignorá-la ou tentar calá-la à força. A mente é uma ferramenta, mas como qualquer ferramenta, precisa de um mestre. O problema começa quando a ferramenta assume o controle e o mestre esquece que tem escolha. A mente sem direção vira vício. Ela se alimenta de preocupação, de cenários irreais, de velhas dores. Ela revive discussões de anos atrás. Planeja diálogos que nunca vão acontecer. Cria monstros no futuro e transforma sombras em ameaças. Mas quando você se posiciona como mestre, algo muda. Você ainda pensa, mas não se perde nos pensamentos. Você ainda sente, mas não se afoga nas emoções. Você ainda sofre, mas não se identifica com o sofrimento. Dominar a mente é como treinar um cavalo selvagem. Não se faz com força, se faz com paciência. Não se ganha na gritaria, se ganha na presença. É preciso observar os padrões, entender as reações e, com o tempo, reeducar a direção. Mostrar à mente que ela não precisa mais proteger você de um perigo que já passou. Que não há mais necessidade de construir um personagem para ser aceito. Que você está aqui, acordado, consciente. Quando a mente entende isso, ela se alinha. E o que era uma prisão se torna ponte. Uma ponte entre você e a realidade além do pensamento. Existe uma transformação sutil, quase invisível, que começa a acontecer quando você deixa de ser comandado pela mente e passa a observá-la. A realidade externa, por mais sólida que pareça, não é fixa. Ela reage ao seu estado interno. Quando a mente está em caos, tudo ao redor parece ameaçador. Mas quando a mente está em paz, até o silêncio se torna a resposta. Dominar a mente é o primeiro passo para moldar o mundo que você vive. Porque o mundo não é o que acontece. O mundo é como você interpreta o que acontece. O mesmo acontecimento pode ser visto como tragédia ou como aprendizado. A mesma palavra pode ferir ou libertar, dependendo de quem a ouve. A diferença não está nos fatos. Está na mente que os filtra, e quanto mais você treina sua atenção, mais percebe que você é o filtro. Você é o espaço onde os pensamentos surgem, mas não é eles. Você é a consciência que percebe o medo, mas não é o medo. Você é quem pode decidir, reagir como sempre, ou responder de forma nova. Nesse instante, tudo muda. A mente já não dita seu valor. As memórias já não definem quem você é, e o futuro já não te assusta, porque ele não controla mais você. Dominar a mente, no fim das contas, é começar a viver fora do automático. É retomar o direito de escolher como se sente, como responde e o que constrói com cada momento. Você já percebeu que a mente odeia o silêncio? Ela prefere barulho, notificações, vozes, distrações, porque no silêncio você começa a escutar o que realmente está dentro. E o que está dentro nem sempre é confortável, mas é aí que mora o poder. O silêncio não é ausência de som, é presença total de si mesmo. É quando a mente tenta gritar e você escolhe não responder. É quando pensamentos tentam te empurrar e você fica parado, firme, observando.
Nesse momento você percebe algo profundo. A mente grita porque tem medo de ser ignorada. Ela teme perder o controle que sempre teve. E quando você se recusa a reagir, algo muda. Ela começa a se reorganizar. O caos mental precisa de sua atenção para sobreviver. Mas quando você o observa sem alimentar, ele desmorona por si só. Não é força contra força, é presença contra ruído. O silêncio, então, se torna sua arma, sua meditação, sua espada invisível, e com ela você não precisa lutar contra os pensamentos, apenas deixar que eles passem, como nuvens no céu de uma mente desperta. Chega um momento na sua jornada em que tudo se cala. A mente, que antes era um furacão, se torna apenas uma brisa. Os pensamentos, que antes gritavam, agora sussurram. E você escuta, mas não obedece. É nesse ponto que você entende o que significa dominar a mente. Não é silenciá-la à força, nem lutar contra ela o tempo todo. É olhar para ela e dizer: eu te vejo, eu te respeito, mas não sou você. Essa separação muda tudo. Você deixa de ser a vítima dos pensamentos e se torna o mestre do próprio universo interno. A mente deixa de comandar e começa a servir. E quando isso acontece, você acorda. A vida parece a mesma, as pessoas são as mesmas, mas você enxerga tudo com clareza. Nada te domina, porque você conheceu o verdadeiro inimigo e fez as pazes com ele. A mente não é má. Ela só estava no controle por tempo demais, mas agora ela te serve. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda com você. Porque o verdadeiro poder sempre esteve dentro, esperando apenas que você se lembrasse quem realmente está no comando.